Agora sim, vamos então ao momento de compor a abertura do 10º Conefaz, e eu convido ao palco o senhor Carlos Brasil, diretor de organização do SINTAF. Convidamos também o excelentíssimo senhor secretário executivo de Planejamento e Gestão Interna da Cefaz, Secretaria da Fazenda, Guilherme França, que aqui representa o secretário Fabrício Gomes e o governador Elmano de Freitas. O excelentíssimo senhor secretário do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará, Alexandre Cialdini. E o senhor Francelino Valença, presidente da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, o FENAFISCO. Podem sentar, fiquem à vontade. Enquanto isso, eu destaco que os congressistas vão poder acessar e baixar as fotos do 10º Conefaz no QR Code que está disponível na área de credenciamento. Os registros serão disponibilizados no decorrer do evento, que acontece nesses 3 dias. Quando forem postar fotos do evento, por favor, sugerimos marcar o perfil do SINTAF, que é @SINTAFCeará. Vamos fazer também o registro de presenças aqui que estão nos orgulhando em participar desta abertura do evento. O senhor Liduino de Brito, diretor-geral da Fundação SINTAF. Por favor, senhor Liduino, fique de pé. Senhora Márcia Ximenes, presidente da Associação dos Aposentados, Fazendários e Pensionistas Estaduais do Ceará. Kleber Silveira, presidente da Caixa de Assistência dos Servidores Fazendários, CAFAS. Rubens Teixeira, presidente da União dos Funcionários Fazendários. Juraci Soares, diretor executivo da Associação dos Auditores Fiscais da Administração Fazendária. Vandeci Polacchini, vice-presidente da Pública Central dos Servidores e Diretores Aposentados do FENAFISCO. A Rita Gomes, ou Rita Bacana, que é representante da coordenação do Fórum Unificado das Associações dos Sindicatos dos Servidores Públicos Estaduais. Samira de Castro, presidente da FENAGE, Federação Nacional de Jornalistas. Samira. E Rafael Mesquita, presidente do Sindijorce, nosso sindicato de jornalistas aqui do Estado do Ceará. Convidamos, então, neste momento, o senhor Carlos Brasil, diretor de organização do Sindicato dos Fazendários do Ceará, para saudar os presentes e fazer a abertura oficial do 10º Conefaz. Gostaria, inicialmente, agradecer a presença do secretário Guilherme, do secretário Cialdini, meu presidente Francelino. Gostaria de saudar a todos, gostaria de saudar as mulheres fazendárias em nome da presidente Márcia. Sintam-se todos abraçados aqui neste momento ímpar. O Sindicato dos Fazendários do Ceará, a entidade que congrega o conjunto de servidores da administração fazendária, tem a honra de recebê-los em seu 10º Congresso Estadual, tendo como tema presente e futuro do fisco. Ao longo de nossos 37 anos, temos se destacado, o sindicato tem se destacado por sua representatividade, seu espírito de solidariedade às outras categorias de trabalhadores e sua extrema sensibilidade com as causas sociais que impactam o dia a dia da sociedade. Exemplo disso é a criação da Fundação SINTAF, exemplo de responsabilidade social, instituição de ensino e pesquisa constituído por nós fazendários, e que tem dentre seus objetivos disseminar ideias e caminhos que contribuam para a construção de uma sociedade mais igualitária, justa e solidária. Não menos importante foi a posterior criação do Observatório de Finanças Públicas do Ceará, o nosso office, que leva a despertar reflexão sobre temas que se vinculam com o aspecto fiscal tributário da gestão dos recursos públicos.
analisando as políticas públicas que se vinculam com o desenvolvimento econômico e social nas 3 esferas de âmbito governamental. Nosso sindicato é sinônimo de luta. Está aqui o companheiro Bira, que, em depoimento ao nosso boletim, falava, abre aspas, iniciamos a gestão, isso em 1900... Cadê o Bira? Estava bem aqui. Ô, Bira, volta! Iniciamos a gestão em 1993 com uma forte greve, a primeira na Secretaria da Fazenda, que durou 7 dias e teve a adesão de 95% da categoria. Em protesto, valiosos colegas entregaram seus cargos. Uma das reivindicações, já naquela época, era a revisão da estrutura remuneratória dos fazendários. Enfrentamos tempos difíceis, reformas previdenciárias administrativas e ausência de diálogo. Fizemos o bom combate, mas também conquistamos importantes vitórias, tais como os seguidos planos de cargos e carreira, que consolidaram direitos e garantias, a nossa gratificação de PDF, seu piso e posterior incorporação, a quebra do teto, ressaltes para todo o servidor público estadual e, mais recentemente, o teto 100. E aqui abro um parênteses para registrar a atuação fundamental da nossa federação, a FENAFISCO, que tão bem levou a contento a luta por essa conquista que irá se materializar agora em 1º de fevereiro do próximo ano. Ser sindicalista hoje, assim como no passado, envolve desprendimento, sacrifício pessoal e coragem para lutar contra toda sorte de desafios. O dirigente sindical, ao contrário do engenheiro, que segue à risca o projeto, da costureira que corta o tecido em acordo com o molde, e ao cozinheiro que se atém à receita, assemelha-se mais a um maestro, que interpreta uma sinfonia em permanente evolução. Alteram-se os arranjos, modificam-se os tons, e a orquestra tem que continuar. E aqui, o meu sincero reconhecimento aos músicos da Orquestra Sintaf, que tão bem conduziram esta apresentação até hoje, ao longo dos últimos 37 anos. O último ato dessa apresentação foi nossa tão esperada Lei Orgânica da Administração, a nossa LOAF. A administração fazendária atual surge em decorrência do tratamento que lhe passou a ser conferido por nossa Constituição. É instituição hoje da sociedade cearense, possuindo, por consequência, autonomia administrativa, financeira e funcional. Reconheceu o legislador a valorização que merecem as funções essenciais exercidas por nossa categoria. Funções estas que remontam ao surgimento do próprio Estado. Max Weber aponta que as funções que até hoje são atribuídas à administração tributária permitiram ao soberano fundar as bases da criação do Estado moderno. E, ao falarmos de Estado moderno, temos de nos lembrar que nossa sinfonia, que eu falei agora há pouco, continua acabada. E, portanto, precisamos avançar na regulamentação do Fundo de Modernização, Reaparelhamento e Desenvolvimento da Administração Fundiária. O Fundaf representa possibilidade concreta de assegurar investimentos permanentes em tecnologia, inteligência fiscal, transformação digital, infraestrutura, capacitação continuada e melhoria das condições de trabalho. Significa preparar a administração fazendária para os desafios da reforma tributária, para as transformações da economia e para a crescente exigência de eficiência na gestão pública por parte de nossa sociedade. Quando o fisco é fortalecido, o Ceará amplia a sua capacidade de investimento. Quando a administração fazendária é modernizada, o contribuinte é melhor atendido. Quando há inteligência fiscal, tecnologia e planejamento, combate-se a sonegação, amplia-se a justiça tributária e fortalece a capacidade do Estado. Em face dessas razões, o Fundaf não deve ser compreendido, senhores, apenas como um privilégio corporativo. Em última análise, representa um mecanismo voltado ao aumento da capacidade estatal de gerar valor público. Não menos importante e desafiadoras são as condições impostas aos nossos aposentados.
no que se refere à taxação de seus proventos. O Sintaf e a FENAFISCO, com a permissão do nosso presidente, renova aqui o compromisso de dar continuidade à luta diuturnamente pela tramitação da PEC 06, minorando desta maneira esta cruel situação que já perdura por anos. Faço o convite especial aos nossos filiados que participem de nossa Assembleia Geral Ordinária a ser realizada aqui mesmo na sexta-feira próxima, no período da manhã. Compareçam aos nossos painéis, bebam da fonte com o sociólogo, advogado, professor, escritor e pesquisador Gessé de Souza. Desde já, meus agradecimentos a todos os nossos convidados, palestrantes, debatedores, colaboradores, e em nome da diretoria colegiada e dos fazendários cearenses, desejo a todos um excelente congresso. Fundaf já! Boa noite a todos. Dando continuidade à nossa abertura, nós vamos assistir agora uma mensagem em vídeo enviada pela excelentíssima senhora presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, Fernanda Pacobaíba, ex-secretária de Fazenda, que vai também saudar este evento. Boa noite a todas e todos. Quero começar saudando os organizadores do 10º Congresso Estadual dos Fazendários do Ceará, os palestrantes, as autoridades presentes, especialmente cada fazendário e cada fazendária que participa deste importante momento de reflexão e construção coletiva. Embora não possa estar com vocês nesta abertura, faço questão de deixar registrada a minha alegria em participar, ainda que por vídeo, de um evento que celebra uma carreira da qual me orgulho profundamente fazer parte. Sou fazendária. E essa é uma identidade que carrego com muito orgulho em minha trajetória profissional. Foi na Secretaria da Fazenda do Ceará que vivi alguns dos maiores aprendizados da minha vida pública. Tive a honra de ser a primeira mulher a ocupar o cargo da Secretaria da Fazenda em 183 anos de história da instituição no Ceará. Aprendi que arrecadar não é apenas cuidar dos números, é criar as condições para que o Estado invista em educação, saúde, segurança, infraestrutura e oportunidade para as pessoas. Ao longo dessa trajetória, compreendi algo que me emociona profundamente. Em cada escola construída, em cada hospital ampliado, em cada estrada recuperada, em cada política pública que transforma vidas, existe também o trabalho de um fazendário e de uma fazendária. Existe o coração, as mãos, a inteligência, a dedicação e a energia de profissionais comprometidos com a construção de um Estado mais justo e mais eficiente. Hoje, à frente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, continuo levando comigo muitos dos valores que fortaleci na Cefaz. O compromisso com o interesse público, a integridade, a ética, a busca permanente pela excelência, a responsabilidade da gestão dos recursos públicos e a certeza de que nosso trabalho só faz sentido quando melhora a vida das pessoas. Por isso, considero extremamente oportuno o tema deste congresso, presente e futuro do fisco, construindo cidadania e justiça fiscal. Vivemos um período de profundas transformações. A inteligência artificial, as novas tecnologias, a reforma tributária, as mudanças no mundo do trabalho, os desafios da democracia exigem de todos nós capacidade de adaptação, inovação e visão de futuro. Mas, acima de tudo, exigem que não percamos de vista aquilo que nos une, nosso compromisso com a sociedade cearense. Estamos aqui para servir, não para ser servidos. O cidadão precisa do nosso trabalho, da nossa competência, da nossa responsabilidade e da nossa capacidade de entregar resultados que façam diferença na vida das pessoas. O futuro do fisco será construído com tecnologia, certamente, mas também será construído com ética, com diálogo, conhecimento, transparência, integridade, sensibilidade e propósito público. Tenho certeza de que os debates desses 3 dias contribuirão para fortalecer ainda mais essa missão. Desejo a todos um excelente congresso, muitas reflexões, muito aprendizado e, principalmente, a renovação da confiança no papel que cada um de vocês desempenha na construção de um Ceará e de um Brasil mais justos. Recebam meu abraço carinhoso, minha gratidão por tudo que fazem diariamente pelo serviço público, pela cidadania e pela justiça fiscal. Um beijo, gente! Boa noite a todos. Vamos sentar.
E, neste momento, vamos conceder a palavra ao senhor Francelino Valença, presidente da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, o FENAFISCO. Tinha na mesa, não tinha visto. Boa noite. É uma satisfação estar com vocês aqui mais uma vez, vendo as antigas gerações, Liduíno. Meu amigo, o tempo passa. Mas fica a experiência e o conhecimento. A média geração, né, Oliveira? Mais ou menos. E a nova que está ali, ó, que daqui a pouco estará conosco, é representada pelas essas duas crianças que estão aqui. Saudar o secretário Alexandre, secretário da Fazenda, né, hoje o executivo, está representando o Fabrício, Guilherme, e dizer que a FENAFISCO está muito bem representada aqui. Nós temos o Brasil, que é nosso diretor também, Saudar Brasil, que está também como diretor de organização do Sintarf, e Vandeci, que também não é só da pública, é diretor da FENAFISCO, apesar dos cabelos não serem brancos, mas de aposentagem, né, Vandeci? E vice-presidente da pública. Helena também está por aqui, que ela é diretora-presidente do Sindifisco Paraíba, em quem eu saúdo, e a culpa é minha de demorar um pouquinho, porque eu disse que o mais seria às 19. Eu errei. Então, a Helena está chegando. Francelino disse, pois é. Peço desculpas por isso, mas queria dizer que eu fiquei até emocionado quando cheguei aqui, porque a gente está discutindo o presente e o futuro. Não é isso? E o futuro se faz com os atos e as ações que são tomadas neste momento. E eu fiquei impactado, até porque eu não imaginava que a escala tinha escalado a esse ponto. O secretário da Fazenda, de quem eu particularmente respeito muito, a quem eu respeito muito e admiro, que é o Fabrício, sempre tem uma relação muito boa com vocês. E o que eu estou estranhando é essa tensão que está havendo entre o sindicato, entre os colegas da Fazenda, entre os auditores. Aliás, já parabenizo vocês todos, né? Porque são todos auditores fiscais, né? Pela vitória que vocês tiveram no Supremo. Enfim. E essa tensão, logo após a aprovação e toda a regulamentação da reforma tributária, se faz o futuro com as ações presentes. É difícil imaginar uma crise dessa que está acontecendo com o Estado, com paralisação que vai acontecer no dia 16 e 17, aqui em Fortaleza, no Ceará, em todo o Estado. E fica o apelo ao secretário em exercício, secretário, né, para conversar com o Fabrício e dizer que a FENAFISCO se coloca à disposição também, se for o caso, para conversar, para intermediar, para tentar chegar em bom termo, até porque fisco é de Estado. E o que a gente mais sofre é porque, quando a gente olha para as carreiras jurídicas, o Judiciário, o Ministério Público, elas resolvem as coisas sem crise. Mas, no nosso caso, sempre tem que ter atenção. E, nessa situação, quem sofre somos nós? Nada. É a população, lamentavelmente. E, já para encerrar, que é só uma saudação, amanhã eu vou conversar com vocês um pouquinho. Né? Amanhã a gente conversa, né? Pedir que você breve, você muito breve. Amanhã a gente bate um papo. Dizer que a FENAFISCO continua trabalhando diuturnamente com todos os diretores, questão da PEC 6, questão da taxação, que o Brasil bem salientou, saudar Nilson também, que está aí conosco, né? Enfim, se ele tivesse me lembrado, teria corrigido com a Helena. Ele passou por mim no elevador mais cedo, disse, não está tão cedo? Por que tão cedo, às 19? A gente tem trabalhado muito e acreditamos nas mudanças que devem vir e que virão. Mas, olha, como não é tema de amanhã, eu só queria deixar registrado que, para mudar o país, e eu lembrei de Zé Souza, é amanhã, Jessé, ou é é sexta, né? E um do livro dele é Pobre de Direita. Nada contra a ideologia, tá? Mas pobre de direita me arrepia. Porque, olha, eu tenho que dizer, porque eu tenho um lado, a gente tem lado, servidor público, liberal. Me desculpa, eu sei que o evento não é meu, mas se tiver alguém aqui, vai embora, porque isso aqui é sindicato. E sindicato é luta de classe, quer queiramos ou não. Por mais que nós tenhamos salário diferenciado, nós somos trabalhadores, servidores públicos. Não é o público que serve a gente, nós é que servimos a eles. Todos nós, cada um de nós. Então, a gente tem que ter menos arrogância, menos soberba e saber que o papel da gente é servir cada um que entra na casa da fazenda, inclusive aquele que a gente fiscaliza. Então, voltando para a Jessé, pobre de direita me deixa emocionado, porque direita é uma escolha política,
em que o capital é mais importante do que as pessoas. E ser de esquerda não é ser de partido político de esquerda, não. Ser de esquerda é concepção de vida, é ser progressista, é defender os mais pobres, é defender bem-estar social. E vou dizer uma coisa que ninguém sabe aqui. Talvez alguém saiba, tem muitos estudiosos, né? Aqui é o celeiro de mestres e doutores, no país é aqui, é no FIS cearense, vocês têm muito mestres e doutores. Programa social, como Bolsa Família, que é distribuição de renda, retira dos tributos para pagar em dinheiro, não é projeto de esquerda, não, por incrível que pareça. É projeto de direita desenvolvido por economistas como Hayek, que defendia a renda mínima. Enfim, saudar a todos vocês mais uma vez, parabéns pelo evento, saudar o secretário. E, secretário, abre esse caminho para o Sintaf, fazer um golaço, e toda a sociedade, né, ser bem, como eu poderia dizer? Não vou dizer recebida, não, ser bem reconhecida, afinal, somos todos servidores públicos. Muito obrigado. Secretário, o próximo é o senhor, viu? Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso evento, convidando o senhor secretário do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará, Alexandre Cialdini, para dirigir sua mensagem aos presentes. Bom, boa noite a todos e a todas. Francelino, sinta-se abraçado por esse estado maravilhoso, por essa cidade que faz 300 anos e por uma classe fazendária sensacional que fez construir uma fazenda de 190 anos. Parabéns a todos e a todas vocês que estão aqui. Olha, e essa classe é tão especial que consegue, nessa trajetória, construir um presente e um futuro. Que bacana a mensagem que foi colocada aqui nessa imagem. Pode ser dedo do Nilson, essas coisas devem ser dedo do Nilson. Então, parabéns aos fazendários e fazendárias. Eu quero dizer da alegria por ser fazendário, Francelino. Agradecer também aqui estar ao lado do Guilherme, do Brasil, por ser servidor fazendário e estar à frente da Secretaria de Planejamento, completando agora o 2º ano, agora final de junho a gente está no 2º ano, e ter a oportunidade, junto com o governador Elmando de Freitas, ter conduzido a aprovação da VPN. Né? Então, nós trabalhamos muito para que houvesse essa aprovação. E, obviamente, o plano dos fazendários agora, nós trabalhamos demais, junto com o Evandro, junto com o Idilvan, 2 fazendários, nesse processo. Então, eu acredito que nós devamos evoluir. Eu acho que a evolução irá acontecer. E por que, Francelino, essa classe é muito laboriosa? Porque esse congresso é um pouco formado do que os fazendários fazem. Nós sempre estamos preocupados com a sociedade. Essa classe ela tem um viés notório de esquerda, de centro-esquerda, sim, porque sempre nós estamos preocupados com quem mais precisa. Nós trabalhamos dentro dessa dimensão. É tanto que o programa de educação fiscal no Brasil nasceu aqui no Ceará, com parte dessa turma que faz o Sintaf. E eu me orgulho muito de ter participado, junto com a turma, no núcleo de Horizonte, nas cidades circunvizinhas, onde a gente primeiro criou um processo redacional para as crianças das escolas públicas participarem desse processo. E a classe fazendária sempre teve a importância do comunicador. Estou vendo aqui no público muitos comunicadores, muitos jornalistas, como a gente é integrado a essa classe, porque para que a gente possa se comunicar melhor, a gente precisa também do jornalista. Então, parabéns também a todos os jornalistas aqui presentes. Em nome de todos eles, eu quero homenagear a minha amiga Imaculada, cadê ela? Estava por aqui, que é jornalista de formação, que está aqui conosco. E pela educação fiscal estar tão presente na gente, Francelino, nós conseguimos, na Lei Complementar 214, colocar no artigo 61 a importância da cidadania fiscal, do estímulo à educação fiscal. E me dá muito orgulho, pessoal, e alegria, porque foi Fortaleza, na gestão da prefeita Luiziane Lins, o primeiro ente governamental a criar uma lei sobre educação fiscal. Aliás, nós nos antecipamos à Cefaz, né? Porque a Cefaz não tinha uma legislação,
Essa lei foi escrita por mim, pelo Agemiro e pela Imaculada, que está ali, e a gente se antecipou criando a educação fiscal. Então, assim, é laborioso, nós somos diferenciados mesmo, porque nós estamos sempre pensando numa sociedade em que o futuro faz parte de toda a construção desse presente. E podem ter certeza, pessoal, pelos 2 anos que a gente está na CEPLAG, mas não só por isso, pela trajetória que a gente tem, a classe fazendária vai para um futuro olhando para a governança interfederativa. Nós precisamos ter esse olhar para a governança interfederativa, atrairmos nesse processo da reforma tributária os entes subnacionais, os nossos 184 municípios, porque isso vai fortalecer o nosso fisco, certo? Nós temos hoje uma nova estrutura tributária, né, Juraci? A gente tem uma nova estrutura tributária e um desafio muito grande, e esse desafio passa por uma estrutura de governança interfederativa. E só para terminar, eu queria dar um spoiler aqui de uma divulgação de um programa do governador Elmano de Freitas, que nos colocou como protagonista na CEPLAG, o Programa de Educação Financeira do Estado do Ceará. Nós somos o único estado no Brasil e no mundo que construímos um programa onde a gente vai trabalhar a importância do dinheiro, o aspecto da portabilidade, a relação com as instituições financeiras, a diferença entre taxa de juros e custo efetivo total, de um lado. Do outro lado, toda a prevenção e precaução contra as fraudes financeiras, que são em torno de 20, né? Todo um trabalho que a gente tem que fazer para proteger a sociedade, para proteger a família, para proteger o servidor. E o outro lado, pessoal, infelizmente, a patologia social do jogo. Nós estamos muito preocupados, o governador se preocupou com isso, porque isso tem destruído famílias, e o servidor fazendário, enquanto eu estiver à frente da Secretaria de Planejamento, e o governador, como governador Elmano de Freitas, se preocupa com a sociedade. Então, por isso que a gente lançou, agora no dia 2 de junho, o maior programa de educação financeira já existente, trabalhando todo esse tripé. Amanhã sairá um artigo nosso no Jornal Povo, detalhando um pouco mais. Então, convido a todos e todas a fazerem a inscrição nesse programa, que ele é substancial para que a gente possa ser um efeito multiplicador para a sociedade, para as nossas famílias e protetivo. E tudo isso de graça para a sociedade. Informação, conhecimento, né? Formação continuada e sustentável para a sociedade. Muito obrigado, Brasil, Guilherme e Francelino, por você estar aqui, e a todos e todas. Rever vocês é uma alegria muito grande, porque a gente vai cruzando. E saudar aqui, pessoal, sei lá, quiçá, 2 futuras fazendárias, né? Laurinha e Mariana, que estão ali, minhas filhas. Obrigado, né, pela paciência delas, né, Roberto? Está aqui conosco. Obrigado. E agora vamos ouvir a palavra do secretário executivo de Planejamento e Gestão Interna da Cefaz, Guilherme França, aqui representando o secretário da Fazenda do Estado, Fabrício Gomes, e também o governador Elmano de Freitas. Boa noite a todos. Boa noite, Brasil e Sintaf. Boa noite, Francelino e Fenafisco. Boa noite, Cialdini. Boa noite a todos vocês. Eu queria começar falando uma coisinha assim. O tema daqui do simpósio de vocês, do congresso de vocês, é presente e futuro. Mas aí eu não posso deixar de ressaltar minha amizade com 2 pessoas que eu vejo aqui diretamente, que eu tenho um carinho imenso, que é a Márcia e o Bira, que estão ali, que são pessoas aposentadas que tanto contribuíram para a nossa casa, para o desenvolvimento da nossa casa, e aí a gente não pode deixar de falar do nosso passado, porque são 190 anos, como a própria Dulce Aurelina colocou aqui, a Secretaria da Fazenda está construindo 190 anos. E aí, por tanta coisa que a gente já passou dentro desses 190 anos, instituímos o ICM, né? Instituímos os postos fiscais, comemoramos 100 anos dos postos fiscais, né, Su? Com toda a festa e a pompa que a Secretaria da Fazenda pôde oferecer para os postos fiscais. Introduzimos o ICMS, o S da nossa parte de serviço que nos compete. E agora a gente vai encarar a reforma tributária que já está aí, já está posta a partir desse ano, de 1º de janeiro de 2026,
a reforma tributária, um novo tributo. E a gente não pode deixar de olhar para o passado, ver as experiências que nós tivemos, para a gente acrescentar nesse congresso aqui, para a gente formar o presente e o futuro da nossa classe fazendária aqui, construindo cidadania, justiça fiscal, porque é um novo tributo, traz uma nova forma da gente trabalhar, da gente atuar, da gente agir dentro da Secretaria da Fazenda, vai demandar mais integração entre os fiscos, o que antes, né, havia muito mais guerra fiscal, combate, né, dessa guerra fiscal. A gente vai introduzir também agora os municípios, ou seja, a classe fazendária, a classe tributária, o fisco nacional vai estar cada vez muito mais fortalecidos, tá? E aí eu quero colocar que assim, a gente sempre está aberto ao diálogo, né? Sempre foi uma característica da administração do Fabrício estar dialogando com a classe fazendária. E a gente continua ainda de portas abertas para poder fazer isso. Então, eu desejo a vocês um bom congresso, que vocês aproveitem, discutam. Parabéns, Brasil, aí pela iniciativa, porque é realmente importante a gente estar falando sobre a transformação, o presente e o futuro do nosso tributo, das nossas ações dentro da Secretaria da Fazenda. Um abraço a todos.